Bom, o meu assunto de hoje vai ser o discurso do presidente Barack Obama, realizado ontem. Muitas pessoas chamaram atenção para a migração mais ao centro de seu discurso. Obama vinha, desde a sua eleição, com uma retórica bastante esquerdista, e não só retórica, como medidas, mais centralizadoras, concentrando no governo, no Estado, o poder econômico e mais poder. E sua grande bandeira era, então, aí a reforma do setor de saúde pública, com Medicare, Medicaid e a extensão do aparato estatal nesse setor, o que muitos esquerdistas tentam monopolizar como virtude. Caso você não defenda isso, você não defende, por exemplo, a saúde abrangente aos mais pobres, o que não é verdade, o que não é honesto num debate. Não devemos monopolizar os fins nobres. A verdade é que a universalização do sistema de saúde pública, ela muitas vezes gera um custo muito elevado e uma ineficiência muito alta. O Canadá oferece um bom estudo de casos de relativo fracasso desse modelo e vários outros países também. Basta dizer que no Brasil aqui nós temos o nosso SUS e é piada alguém falar que então quem defende o Estado na saúde via SUS defende a saúde eficiente para os mais pobres. Isso não é verdadeiro. Dito isso, Obama sofreu uma enorme derrota nas últimas eleições para o Congresso, com os republicanos, basicamente por meio até do discurso dos mais radicais do Tea Party Movement, que são aqueles defensores do... Tem de tudo ali dentro, mas a média é a defesa dos resgates dos valores presentes lá desde a fundação dos Estados Unidos, dos Founding Fathers, com menos Estado, governo mais limitado, federalismo, nada muito absurdo, o que a imprensa brasileira gosta de trazer como se fossem uns alienígenas defensores de uma coisa extremista, absurda, não é bem isso. Tem muita gente ali sim que aproveita o momento para colocar na pauta coisas um tanto esquisitas, mas tem sim uma essência bastante liberal, bastante digna de ser defendida dentro do Tea Party, e isso conseguiu então com que houvesse um movimento de reversão da migração mais à esquerda que Obama vinha impondo nos Estados Unidos, aproveitando inclusive a crise gerada em boa parte pelo excesso de intervenção estatal, seja no setor imobiliário, seja nas regulações do setor de bancos comerciais, seja através da manipulação da taxa de juros pelo Fed. Então, Obama se sentiu na necessidade política de recuar com essa agenda e migrar mais ao centro. Essa é a essência de sua mensagem no discurso, uma real migração ao centro com sua retórica. Isso precisa ser transformado ainda em medidas. Por enquanto, estamos apenas com a retórica, promessa de congelar os salários e alguns gastos por 5 anos, medidas que são paliativas, dado o tamanho do problema que os Estados Unidos enfrenta hoje, com um déficit absurdo fiscal, que pode chegar a 1,5 trilhão de dólares esse ano, com uma dívida pública crescente e com uma carga tributária ainda não em patamares socialistas, como na Europa, por exemplo, na Escandinávia, mas em patamares crescentes e fora daquele escopo de governo limitado que sempre foi o que caracterizou os Estados Unidos e não, por acaso, o seu sucesso relativo. Então, o primeiro ponto é que o discurso vem tímido e um tanto tarde e ainda é preciso pagar para ver o que disso vai ser transformado em medida efetiva. Mas há sim essa migração, pelo menos ao centro, no discurso de Obama. Outra coisa que ficou clara em seu discurso foi a visibilidade clara de que Obama falava aquilo tudo que ele tinha que falar, contemporizando mais ao centro, cedendo em sua agenda de forma amarga. Como se ele tivesse que ter tomado uma pílula amarga para digerir, então, e ter que falar, entubar e ter que falar aquele discurso. Você pega nas entrelinhas, e às vezes não precisa nem mesmo de entrelinhas, você pega em headlines mesmo de seu discurso, a sua natureza vindo à tona, a sua essência natural, vindo ali o quê? Atacar o empresariado, atacar
o mercado financeiro, falando que não vai ficar à mercê de desejos e caprichos do mercado financeiro para penalizar os idosos com o sistema de previdência social dos Estados Unidos. Cara, Obama, não tem nada a ver isso. Vamos deixar o sensacionalismo de lado e vamos falar de números. Né? O sistema previdenciário é uma bomba relógio, criada lá desde a era Roosevelt, né, populista, que era um esquema de pirâmide Ponzi. Né? Um esquema. As pessoas atacam Madoff no mercado financeiro, fraude, mas esquecem que o sistema previdenciário desses países é basicamente isso. A população ativa trabalhando tem que pagar as contas daqueles que estão saindo, muitas vezes com muitos privilégios, e a conta é insustentável quando a demografia para de ajudar. E os baby boomers estão começando a se aposentar. Então a conta é explosiva à frente, é preciso reformar isso, e não tem nada a ver com caprichos de mercado financeiro. Obama não consegue deixar de lado essa retórica socialista, né? Rico versus pobres. Aliás, isso ficou claro também quando ele veio falar de taxar a parte mais rica da população para pagar a conta, então, do aumento de impostos necessário nos Estados Unidos à frente. Ora, muitas pessoas focam que há uma concentração de renda muito grande nos Estados Unidos. Uma parcela pequena da população concentra o grosso da riqueza. Isso é verdade, mas primeiro, riqueza não é jogo de soma zero. Riqueza é criada e crescente. Segundo, em vários outros campos há uma concentração natural de talento, por exemplo, em jogador de futebol, em beleza das modelos, em capacidade intelectual e inovadora nos setores de tecnologia, em capacidade de ator, né? Os atores de Hollywood concentram muita renda e muito sucesso. E a princípio não defendem, então, o socialismo na indústria de filmes de Hollywood, mas defendem o socialismo na economia. Isso é balela, né? A verdade é que não há nada errado em renda concentrada. O mais importante em focar é o crescimento da renda, especialmente aí sim dos mais pobres, e isso é possível através de medidas liberais capitalistas. O segundo ponto é que é verdade que a minoria americana dos mais ricos concentra boa parte da riqueza. Mas também é verdade que essa minoria paga o grosso dos impostos. Já paga, e os impostos já são bastante progressivos. Isso foi ignorado no discurso de Obama. Fica sempre aquela mensagem populista, demagógica de tirar dos ricos para dar aos pobres e aí conseguir com isso, né, atender aos anseios do povão, muitas vezes ressentido em olhar a riqueza ao lado. Isso é besteira. O Obama não deveria ir por essa linha, em minha opinião. O que Obama deveria, de fato, defender e impor uma agenda de reformas era, sim, na linha mais liberal de redução desses gastos públicos explosivos, das reformas estruturais do Medicare, Medicaid, sistema previdenciário, todas as grandes bombas relógios armadas no futuro para estourar lá nos Estados Unidos, e deixar o mercado mais livre para que possa aí sim trazer toda a sua dinâmica de destruição criadora. Né? O editorial do Wall Street Journal chamou a atenção a esse ponto. O Obama sempre vem com essa mentalidade que nós conhecemos bem aqui no Brasil, de que cabe ao governo selecionar qual a alocação efetiva do capital na economia, né? Quais setores merecem mais recursos e investimentos. Isso é besteira. Esse planejamento já se mostrou fracassado no mundo inteiro onde o adotou. É preciso deixar os mercados livres, em paz, com mais confiança no longo prazo, com mais segurança do império da lei, coisas que a arbitrariedade de decisões discricionárias do governo prejudicam. O Obama tem feito muito isso. Então, o que o Obama tinha que fazer é rejeitar, abandonar sua agenda semi-socialista dos últimos anos e migrar, sim, cada vez mais pro discurso, para a linha dos republicanos com a sua ala do Tea Party, a parte boa do Tea Party, né? Não Sarah Palin e certos populistas de direita que também existem. Então era isso que eu queria dizer. Obama deixa a desejar demais em seu discurso e em suas ações, e com isso faz com que o Federal Reserve, o Banco Central, com Ben Bernanke, tenha que ficar o quê? Salvando a irresponsabilidade fiscal do governo via juros artificialmente baixos
e medidas heterodoxas como quantitative easing, o Banco Central comprando ativos, inundando o mercado de liquidez, o que é um risco a longo prazo para o dólar e para a inflação americana. Era esse meu discurso de hoje. Acredito que os Estados Unidos, a médio e longo prazo, ainda enfrentarão enormes desafios e Obama não demonstra ser uma liderança capaz de endereçar esses perigos.